Nassif, boa noite, querido. Uma honra entrevistá-lo. Primeira vez que eu te entrevisto, né, Nassif? Primeira vez, Sinara. A gente está na estrada faz tempo, hein? A gente já se conhece há um tempão, mas é a primeira vez que eu entrevisto o Nassif. Estava comentando aqui essa história do Collor e a Tereza juntos para elegerem o filho dela vereador. Mas esse pessoal não tem estômago, né? Eles estão juntos agora, é? Nossa Senhora, eu realmente fiquei com o estômago revirado, viu? Nossa, ali é uma família enrolada, viu? Você sabe que uma vez aqui, tinha um bar do Alemão que a gente frequentava e tinha o Pessoinha. O Pessoinha era um jornalista nordestino aqui, era uma figuraça, uma figuraça. E ele aparece, antes do fenômeno Collor, ele aparece com o Pedro Collor de Mello lá. E ele apresenta para o pessoal, isso aqui é o Pedro Collor, filho do senador Arnon de Mello. E daí um capeta, eu já tinha bebido uns chopes a mais, o capeta veio na minha cabeça, e eu me lembrei de uma reportagem que eu li quando eu tinha uns 10 anos. Falei, não foi o seu pai que matou o senador Queirala? Foi um rolo. Ele era grandão, levantou, queria brigar, o pessoal se separou. E terminou a noite, ele sentado, cabeça baixa, e Pessoinha aqui de pé, era da mesma altura dele sentado, falando, você é a vergonha do Nordeste. Eu te trago em São Paulo para apresentar para os meus amigos, você dá esse vexame. Eita vida. Muito bom, você já estava criando o caso com os Collor antes deles chegarem ao poder, hein? Antes, viu? Antes. Oi, gente, o Nassif está lançando um livro. Coloca a capa do livro do Nassif aí, por favor, Gui. Olha só, está saindo pela Contracorrente, a conspiração Lava Jato, o jogo político que comprometeu o futuro do país. Nassif está lançando esse livro. Eu estava falando para o pessoal aqui, Nassif, que ele é um livro sobre a Lava Jato, mas também desde o mensalão, tudo que nos trouxe até aqui, não é isso? É isso. A Lava Jato é um capítulo lá que, na verdade, eu coloco muito mais os crimes que cometeram que ainda ficaram inéditos, porque a gente denunciava e aquilo não saía do circuito nosso. O que eu fiz foi tentar pegar, quer dizer, o que houve aí nos anos, a conspiração, na verdade, é aquela que leva ao impeachment e tudo, é algo que começa lá atrás com a revista Veja, quando você tem mudanças aí no mercado editorial, com a entrada da internet, mudanças tecnológicas e tudo, que colocam em risco o modelo de negócio da mídia. E daí a mídia brasileira resolve seguir o modelo do cara da Fox News, do Murdoch, e passam a atacar, a querer virar poder político. Você lembra a presidente da Associação Nacional dos Jornais, né? Nós somos a verdadeira oposição. E a ideia era ganhar poder político para impedir a entrada dos novos jogadores que entravam no jogo, aí, a internet, as empresas de telefonia. Nós, né? E nós também. Nós entramos no contraponto lá, né? E daí eles começam com aquela guerra cultural terrível, né? Terrível, com o Olavo de Carvalho primeiro, depois o Mainardi e o Reinaldo Azevedo na Veja, né? Mas daí usando as ferramentas de internet, cada qual criando um persona, né? O Mainardi era o jovem atrevido, que falava de todo mundo, e o Reinaldo era o cara que usava toda a simbologia fascista lá, né? Os seguidores tinham que usar chapéu, aquele negócio todo. Daí isso aí vai descambando, e com o Mensalão você tem o maior escândalo da história jurídica do país, mais que a Lava Jato, né? O Mensalão foi uma coisa ignóbil, né, do Joaquim Barbosa lá, inventaram a história do desvio dos 75 milhões da Visanet, que nunca ocorreu, e a Visanet não era uma empresa pública, era uma sociedade que entravam outros bancos também, né? E a partir dali, o que você tem foi um desarranjo institucional mundial, né? Que você tem todos os atores que vêm e ajudam, que nem vírus oportunistas, ajudando a descarrilhar o país, né? Entra o Supremo, tem um capítulo grande sobre o Supremo, aí entra o Ministério Público, entra Você coloca o Supremo como grande responsável pela chegada do Bolsonaro ao poder, né? Sim, sim. O que o Supremo faz ali, ele vira depois uma garantia aí contra o golpe do Bolsonaro, mas ele até, em 2018, Sinara, você lembra, eles impediram o Lula até de dar entrevista. E quando você pega, eu levantei lá os principais julgamentos do Supremo, quando envolvia o PSDB e o PT, caíram todos com o Gilmar. Fora que o Luiz Roberto Barroso tem um capítulo grande sobre as chantagens em cima do Supremo também. A direita usou todos os recursos aí, né?
E os agentes internacionais, né? A questão da geopolítica americana aí, que passa a cooptar juízes e procuradores desde o Banestado, aliás, desde 2002, que eles começam a investir, deixam de investir em golpe militar e passam a investir em golpe jurídico-político, né? Então, é um conjunto de personagens enorme aí que levam à falência do país. O Brasil hoje tenta pegar os caquinhos aí, remendar um pouquinho, acabaram com a economia brasileira, acabaram com as empreiteiras brasileiras, acabaram com a projeção internacional do Brasil e abriram espaço. Ali a ideia era sangrar, porque havia uma parceria ali entre PSDB, Supremo e mídia, né? Porque o PSDB era a única alternativa que se tinha ao PT, né? E depois, quando morre Covas e Montoro, o PSDB cai nas mãos do Aécio e do Serra, daí dá aquela degringolada. Mas eles até 2018 insistindo em deixar o Lula fora, achando que o Alckmin, no último momento, o Alckmin com horário gratuito, tudo ia explodir. E quem explode era o Bolsonaro, né? Então, digamos, o trabalho de desconstrução é um trabalho metódico de muitos atores, muitos personagens. O que eu faço é trazer os levantam. Daí entra a indústria do crime também pesado, aí a indústria dos cassinos, que agora consegue essa baita vitória aí com a legalização das bets, a indústria das armas, dos rifles, a Associação dos Rifles dos Estados Unidos, cujos lobistas dão o primeiro sinal desse novo estilo de jornalismo, que foi uma capa da Veja sobre aquele plebiscito do desarmamento, né? Entra a indústria dos think tanks aí. Tem um capítulo importante mostrando como que eles tentaram enquadrar o Facebook, o Atlantic Council, que é uma think tank americana lá, e como que eles tentam montar uma estrutura mundial de agências de checagem para tentar enquadrar aí as redes sociais naquilo que a Atlantic Council definia. Isso vocês se lembram, na época aí, que tiraram a Fórum do ar, tiraram, acho que, não sei se foi o DCM ou 247 do ar também, com aquela história do Papa, né? Que o Papa mandou um terço dentro para o Lula, deram a notícia, e daí veio uma primeira agência, que eles montaram uma associação de agências e tudo ligado a uma associação internacional, e denunciaram como fake news. Exato. No máximo seria uma barriga, mas nem isso era, porque o Papa confirmou depois que era verdade. Exato. E, então, e as agências de checagem mantiveram a mentira de que não foi verdade. Eles checaram, né? Disseram assim, não é verdade que o Papa mandou a medalha para o Lula. E depois que saiu o desmentido do Papa, eles não se corrigiram. É isso. Mas foi importante lá, porque eles tinham montado uma estrutura. Quando a Atlantic Council ela dá um golpe em cima do Facebook para enquadrar o Facebook. O Facebook, a gente mostra em detalhes lá uma jogada que eles fizeram com aqueles papéis, com os hackers russos lá na eleição do Trump, que eles inventam um dossiê, vendem o dossiê para o Washington Post publica esse dossiê, e eles enquadram o Zuckerberg, que é obrigado a dar um depoimento para a Câmara lá. O Zuckerberg sai de lá e vai até a Atlantic Council, e lá eles dão a sugestão de montar uma rede de agências de checagem. E quiseram montar uma rede mundial. E aqui no Brasil, você tem uma faculdade de jornalismo da Unesp, monta uma rede que, curiosamente, só tinha sites ligados ao sistema e jornais. Daí, eu só para efeito quando eu vi isso aí, eu matei a charada, né? Daí eu mandei, falei, eu quero escrever o GGN. Nós temos muita gente aqui, não vai dar para aprovar rapidamente aí. Então, eles montaram esse esquema para vir em cima. E esses bilionários é interessante, Sinara, que eles bancam, inclusive, alguns sites aí, muito bons, que fazem a denúncia dos abusos na ponta. Mas qual que é a diferença dos outros sites? Eles não fazem a relação com o modelo econômico. Então, é como se fosse o capitalismo do bem aí denunciando os abusos que vêm da financiarização do capitalismo, né? Então, o livro ele tenta pegar todo esse conjunto aí de atores aí que ajudaram na destruição do país. É muito bom. Você fala, né, no livro que você chama atenção para o voto do Barroso, né? E você também apresenta, no voto do Barroso, gente, na questão da inelegibilidade do Lula em 2018, né? Você chama atenção para o voto do Barroso e você também dá várias alfinetadas, digamos assim, no ministro Toffoli, que desde o mensalão se mostrou um
cara, digamos, com um caráter não muito retilíneo, né? Não muito retilíneo. Essas indicações do PT para o Supremo, Nassif, as pessoas mudam depois que vão para lá? O que acontece? O PT, o Sinara, ele nunca entendeu, a não ser com... Quando vem o mensalão, eles pegam as 3 pessoas do PT que tinham visão estratégica, que era o Dirceu, o Genuíno e o Guxiquem. E o PT, o Lula, principalmente, nunca entendeu todas as estratagemas de golpe que vêm através do sistema jurídico. Quando veio o mensalão, eu escrevi na época, eles descobriram o caminho do golpe. Porque você se lembra que até então a Veja criava aquelas notícias malucas, inverossímeis. Polvo, não sei das quantas, nossa, né? Aquilo a gente destruía em meio-dia, porque aquele negócio que a Cuba mandou dinheiro para o PT numa garrafa de rum, aquelas maluquices lá. Um envelope. Isso. Quando vem o mensalão, o que é? Foi o mesmo esquema que levou à queda do Getúlio. O Getúlio tinha a CPI da última hora, e o pessoal do Getúlio aprovou a CPI, porque eles iam provar na CPI que os outros jornais tiveram mais privilégios que a última hora. Só que a CPI produzia notícias diárias e quem tinha o controle da informação eram os jornalões. Então eles conseguiram ali. Quando veio o mensalão, eu falei, puta, descobriram agora o caminho, porque vai produzir notícia diária e os jornalões é que vão dar versão. Só que o Lula ali saiu muito bem com a crise internacional, o Lula saiu muito bem, saiu muito popular, e ele achou que a intuição dele seria suficiente, a popularidade, para derrubar qualquer conspiração. E daí não aprenderam nada. Eu sempre brinco que Jesus falou, olha, aquele operário está ajudando a reduzir a fome no Brasil, vou dar uma chance para ele. Vem um mensalão para ele aprender como que se dão golpes. E não aprendeu. Daí vem o Lava Jato depois e leva tudo de cambulhada. Sim, sobre as indicações, você acha que o cara é indicado? Eu lembro quando o Barroso estava prestes a ser indicado, eu fui na OAB e aí um amigo meu que trabalhava lá falou assim, por que a Dilma não indica o Barroso? Ele é tão progressista e tal. E aí vem esse voto dele aí que você disse que foi fundamental, né? Porque ele era relator do caso, né, Nancy? Agora você pega o Barroso, eu conversei aqui com um grande jurista aqui em São Paulo, que era uma referência aqui de todos os juristas, e ele entusiasmado com o Barroso também. Pois é. Daí eu descobri, Sinara, que em termos de avaliação, os juristas estão piores do que os jornalistas, sabe? Impressionante. Ele é um grande jurista, e tudo, porque ele preparou o marketing dele, ele fez algumas ações pro bono, sem cobrar, em cima de teses morais, algumas teses morais, não sociais. Então, vendeu o peixe, que era um cara progressista. Daí, quando eu vi... Aí tem um capítulo importante lá, que foram as chantagens que foram em cima deles. No caso do Barroso, na época, eu elogiei muito o Barroso, com base na avaliação do meu amigo, que era o guru aqui de São Paulo, né? Daí, quando ele começa a dar para trás, eu fiz uma crítica a ele me convidou para um café em Brasília. E ele falou, olha o que estão fazendo de mim. Tem um capítulo sobre isso lá. Um pessoal, o tal de Aricara, lá, que era um cara da ultradireita lá de Curitiba, fez um dossiê sobre a família dele, sobre a família da sogra. Era um dossiê que falava dos negócios, a sogra tinha uma empreiteira, falava dos negócios, não é nada que, se fosse analisar, que fosse criminoso. Mas dava a entender. Insinuava. E eu falei, mas, ministro, quem está na sua posição aí tem que se acostumar com essas críticas. Ah, mas é muito desagradável. Daí esse pessoal mandou o dossiê para a Veja, e lá o Augusto Nunes e o Reinaldo Azevedo caíram matando. O Reinaldo Azevedo tem vergonha, tem nojo. Então isso aí intimidou o Barroso no primeiro momento, ele muda de lado. Você teve também a Carmen Lúcia, que foi chantageada, você teve o Aires Brito também, mas daí ele gosta da nova função. Quando vê a Lava Jato, ele gosta. Daí ele pega a Lava Jato e sai desfilando aí, que nem um porta-bandeira aí, né? Porque a imprensa usava duas armas aí para cooptar os ministros do Supremo, que era ou a crítica pesada ou a lisonja. Você se lembra quando eles falaram lá que a Carmen Lúcia, nossa, a Carmen Lúcia é uma grande frasista. Aliás, um dos capítulos mostra que um dos assessores dela, que ela contratou, era um cara que tinha um blog de frases de ocasião, que era o cara que alimentava ela de frases feitas.
Você pega o Aires Brito, quando assume a presidência do Supremo, ele vira o grande poeta, o grande poeta. Quando ele saiu, ele ficou tão convencido que ele era um gênio que ele deu uma entrevista dizendo que agora o que ele estava estudando era a teoria da relatividade. Meu Deus do céu! E o pessoal na redação morrendo de rir deles, e eles indo na conversa. A Camilúcia tomou algumas decisões contrárias lá, foi chantageada pela Globo. Uma nota que saiu no Anselmo falando que a ministra Camilúcia está com problemas, que comprou uma casa lá por metade do preço que pertencia a um sócio do Carlinhos Cachoeira. Sai só aquela nota, depois não sai mais nada, nada. E ela muda totalmente de posição e no final do ano ganha o prêmio lá de gente que faz. Então, foi um jogo aí, e a mídia é o papel central, né? A mídia é o papel... Isso que eu acho interessante, né? Que as pessoas falam muito do Moro, do Dallagnol, mas não falam que sem a mídia fazendo o papel de assessoria de imprensa, né, Nassif? Assessoria de imprensa. Assessoria. Eles diziam, gente, que estavam dando furos. Aquele não era furo. O cara chegava com papel para eles e entregava. Isso não é furo, né, Nassif? Sabe que eu participei de um evento em Tiradentes, organizado pelo Audálio Dantas, para discutir Lava Jato. Na véspera da minha ida, foi a Miriam Leitão, ele enalteceu tudo lá, aquela maravilha de... Daí, no dia seguinte, fui eu que comecei a fazer a crítica, daí eu vi a Lobato, que era uma grande repórter, estava aposentada já, vira para mim e fala, mas se você fosse dirigir uma cobertura dessa, o que você faria diferente? Eu falei, não acreditei. Eu falei, Elvira, faria jornalismo. Jornalismo não é pegar release e distribuir release. É pegar, chegar aos fatos, ouvir o outro lado. Vocês não estão fazendo isso, é vergonhoso o que estão fazendo. E deitar e rolar. Pô, em Poços teve uma feira literária lá que teve uma participação especial da Miriam, os dois filhos e o Dallagnol, todos falando aí da salvação do Brasil, né? E é interessante que você vê a questão do caráter da mídia. O Perseu Abramo, que eu acho que falava que... Ou Samuel Vai... Não, Cláudio Abramo, que a mídia é o exercício do caráter, né? Mas no Brasil é a ausência total de caráter. Eles são empreendedores jornalísticos, né? Eles molham o dedo e falam, para onde está soprando? Para agora? Olha, está havendo demanda agora para jornalismo de ódio. Vão lá e se oferecem para ser jornalismo de ódio. Olha, agora a demanda está virando o jogo, é para ser jornalista de defesa da democracia. Daí mudam. E ficam radicais dos dois lados. Se amanhã vão mudar o tempo... Né? Nicho. É inacreditável, inacreditável. E com convicção, né? Parece aquelas piadas de mineiro lá. Né? Eu lembro quando eu fui uma vez naquele estado, acho que foi Ceará, que tinha até um governador muito simpático que morreu lá, e ele falando que a polícia militar, eles tinham feito lá todo um trabalho, tinha civilizado, e daí colocou um coronel da polícia militar para levar a gente para conhecer os passeios lá. Eu falei, mas vem cá, não tem aqui os matadores, aqui, os jagunços? Ah, tem, mas agora eles só matam por convicção. Eu falei, como é que é matar por convicção? Não, o sujeito chega lá, fala, olha, fizeram assim, isso assado com a minha mulher, daí ele fala, fé da puta, daí vai atrás do sujeito. Então, os jornalistas nossos é tudo por convicção. São por convicção democrática, no dia seguinte ficam por convicção antidemocrática, se precisar, voltam de novo, e tudo com convicção. Você citou o Reinaldo aí, eu queria te perguntar, você acha que ele fez uma inflexão ou ele percebeu esse nicho? Não, percebeu. O Reinaldo, quando vê a guerra cultural, ele é um cara muito talentoso aí, e ele e o Maynard são preparados para esse jogo, os discípulos prediletos do Olavo de Carvalho. Né? E ele faz esse jogo, ele denuncia uma professora da USP de 70 anos, que estava orientando uma tese de redução de danos em êxtase. Trata a professora como se fosse traficante. Denuncia os professores e alunos do Colégio Pedro II. Denuncia para tudo. Na época eu estava em guerra com a Veja contratou ele. Eu tenho 500 páginas de ataques que ele me fez na época. Até frequentador de sauna gay ele me colocou, rapaz. Não, foi uma época, e a Veja com aquela capacidade que ela tinha de assassinar a reputação, olha... Quando eu comecei a guerra, eu chamei as mais velhas, falei, olha, eu vou entrar numa guerra que vai afetar todo mundo. E elas foram muito compreensivas. Papai, mas se você não entrar, você vai morrer. Mas e as caçulas que tinham 9, 10 anos aí? Na época, como eram pouca gente, eles concentravam o ataque preferencialmente naqueles primeiros que saíram a campo, né? Então elas iam para a escola, falei, como que vão para a escola? Chegava lá,
Nassif Mão Peluda, Achacador, uma coisa terrível, terrível, terrível. Terrível, e sendo contratados pela Veja especificamente para isso, né? Daí, num certo momento, a Veja recuou, percebeu que estava levando a pior lá. Foi interessante aquele início, Sinar, porque quando eu começo a guerra com a Veja, estava no início da internet e muitos frequentadores de internet perceberam que se aparecesse muito link da publicação, entrava na frente no Google. Então, começaram a fazer isso, e cada vez que colocavam Veja lá, o primeiro link era da minha série contra a Veja. Né? Daí o Robertinho tentou proibir lá, bloquear lá nos servidores da Abril e tudo. E lá para as tantas vieram com uma proposta aí, abriram 5 ações contra mim e vieram com uma proposta. Né? Se você parar de falar da Veja, a gente tira as ações. Eu falei, pode continuar com as ações aí. Então, foi uma... Bom, você viveu tudo isso aí, foi uma guerra heróica lá, e a minha intenção foi juntar tudo que a gente levantou lá para dar o clima geral. Você não tem só um... Só faltava o Brasil todo ter se curvado a um juiz de 5ª categoria, lá, de um procurador deslumbrado. Não. Eles foram apenas um desfecho. Você lembra quando, digamos, o voto lá que levou para a manutenção da prisão do Lula foi da Rosa Weber. A Rosa Weber era contra a prisão em segunda instância. E ela votou a favor da prisão em segunda instância. E disse que fazia aquilo pela colegialidade. Como colegialidade? Para ficar com a maioria. Só que ela era o voto de desempate. Então, se ela votasse para um lado, a maioria seria para um lado. Se votasse para o outro, a maioria seria para o outro. E daí alguém na Folha, até surpreendentemente, até preciso guardar o nome dessa pessoa, porque ele foi no Supremo, e o Supremo tem uma relação de citações, e levantou todos os autores citados pela Rosa Weber no seu voto. E todos aqueles autores ela jamais tinha citado antes, e quem citava era o Fachin. Ou seja, foi o Fachin, que era progressista, que foi colocado por ser progressista e tudo. É isso que eu estava te falando. Depois que eles chegam lá, eles mudam. Não está vendo os do Bolsonaro? Os do Bolsonaro já estão mudando. É isso, é isso. Sabe como que o Roosevelt nomeava a gente para a Suprema Corte? Ele levava e passava um fim de semana com ele na casa dele. Tinha um nome para a casa dele lá. E lá ele analisava o caráter da pessoa. Boa! Porque depois que a pessoa vira ministro, é outra coisa. Uma coisa é ele candidato, outra coisa é ele ministro. Né? E o Lula, ele sabia disso porque você vê que todos os cargos que ele ocupou, presidente de sindicato, presidente de cultura, quando ele saía, ele não voltava mais lá porque sabia que quem sentou na cadeira ia ser absoluto dali para diante. Mas com o Supremo, eles deixaram... E cá para nós, né? Pega o Supremo, aí o papel estratégico do Supremo, ele coloca o Joaquim Barbosa, que era um cara que tinha tudo para entrar para a história, viu? É negro, um cara que não fazia parte dos sistemas, um cara profundamente erudito, ao contrário de Sérgio Moro e outros aí. Mas chega lá, vem a imprensa, o menino pobre que salvou o Brasil. E ele veste aquela camisa lá e sai fazendo as maiores aberrações. Ele é pai dessas distorções todas aí, sabe? Você, voltando só para a gente encerrar aqui, Reinaldo, você voltou a se dar com ele depois que ele voltou a ficar... passou a ficar progressista? Ele é muito talentoso, eu reconheço o talento dele, mas eu tive 3 oportunidades de debates com ele, que fomos convidados por ele, mas ele não apareceu nos 3, sabe? Não apareceu nos 3. Uau! Ele sabe o que eu sei que ele fez no último carnaval, né? É por isso, não é por receio de debater, né? É que ele sabe o que eu... Agora eu vou te falar, o grande desafio, quando você é alvo dessa enxurrada de baixarias, é você não responder na mesma moeda. Porque na época o que veio de gente que trabalhou com ele em vários lugares, inclusive o nosso amigo Mirlando Beirão, falando, olha, tem tal coisa dele, assim, assado aí, que mostra... Mas se você entra nessa aí, você se lameia que nem a pessoa, né? Claro. E agora você está fazendo um belo trabalho hoje, aí virou um democrata de carteirinha aí, está fazendo um belo trabalho. Olha só, outra pessoa que também você coloca no livro e que mudou de posição nos últimos anos é o ministro Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes, ele chega, gente, a atacar o Nassif no plenário do TSE, chamando de blogueiro sujo. Né? Chantagista, achacador.
Olha isso. E como é que você vê o Gilmar hoje? O que aconteceu com o Gilmar, na sua opinião, Nassif? O Gilmar, você veja bem, eu me dava bem com o Gilmar antes aí quando começou o negócio do golpe, eu comecei a criticar e mostrar os abusos. E quando veio a prestação de contas da campanha da Dilma, uma pessoa que eu encontrei no lugar me chama de lado e fala: vocês precisam começar a atuar, porque já começou o terceiro tempo. Mas o que é o terceiro tempo? Eles vão tentar empichar a Dilma aqui na prestação de contas. Que houve um sorteio lá e a prestação de contas da Dilma e do PT caíram com o Gilmar. E caíram por absoluta falta de responsabilidade do José Eduardo Cardoso, que tinha que substituir um juiz que era representante dos advogados lá, que tinha acabado o mandato dele, e eles não substituíram. Então, o relatório da Dilma tinha que estar com o representante dos advogados. Como eles não substituíram, simularam lá um sorteio e caiu com o Gilmar. Ele falou: eles vão tentar pegar por aqui. E o Gilmar monta um sistema de criar escândalo em cada coisa que ocorria lá. Até eu falei para a pessoa, ele virou e falou assim: vocês precisam fazer alguma coisa. Mas, doutor, vocês, por que não vai falar lá com o Zé Eduardo, com a Dilma? Lá não adianta. Então, todo o esquema consistia em fazer escândalo em cima de nada. Então é o seguinte: olha, o PT declarou como bem não durável, triturador de papel, que é bem durável, e fazia como se aquilo fosse um escândalo. E eu comecei a apontar, falei: gente, isso aqui é para tentar anular a vitória da Dilma, anular, e fui batendo. Se você não tem força, você tem um blog pequeno, a única coisa que eu podia fazer era gritar alto, né? Então, quando vem o dia fatal, o Gilmar vota pela não cassação. Foi 4-3. Se o Gilmar sustenta o voto lá, a Dilma teria sido cassada naquele momento. E daí ele abriu 3 ações contra mim, me xingou lá. Mas daí, quando eu denunciei a fundação da Lava Jato, houve uma aproximação ali, imediato pela esposa dele, a Guiomar, que é muito habilidosa lá, né? E a Guiomar, ela se aproximou quando eu fiz uma crítica a uma filha dela, que era superintendente lá dos presídios em Brasília, e ela me ligou e mostrou o que a filha fez para salvar o Genuíno, salvar o Genuíno. A moça fez um trabalho fantástico, e eu fiz um artigo mostrando. Daí, quando eu denunciei a República, a fundação da Lava Jato, o Gilmar tirou os processos todos. Mas agora, como nesse balanço você tem que contar o que aconteceu, eu trouxe os pecados dele de volta, acho que ele vai ficar de mal de novo aí. Não, mas aí ele percebe que a jogada deles com a mídia não ia dar em PSDB e que a democracia estava indo para o ralo, e aí ele revê, de fato, a posição dele, né? O Gilmar, Capradosa, o Gilmar é o maior político aí do Supremo. Eu sempre brincava lá que tinha alguns ministros que não tinham caráter. O Gilmar tem. Você pode reclamar se você gosta ou não gosta, mas ele tem as posições lá e é um baita articulador, efetivamente, né? E tem uma baita estrategista aí, que é a esposa dele, que traz ele para o mundo. Olha. Mas, Sinara, se a gente for ver os absurdos que ocorreram na época lá, lembra os escândalos que faziam em torno da... Mudaram a biografia da Miriam e do Sardenberg no Wikileaks. Foi um cara que trabalhava no Palácio. Logo era a quadrilha do PT que estava fazendo aquilo. Meu Deus, o que criaram de factóis? E o Gilmar entrou em 2. Uma foi aquele grampo sem áudio lá com o Demóstenes Torres, né? É verdade. Para tentar tirar o Paulo Lacerda. E conseguiu tirar o Paulo Lacerda. A Dilma fez uma... Quando tirou o Paulo Lacerda, a Dilma e o Tasso Genro ligaram a pedido do Lula para mim, para o Mino e para o Paulo Henrique. Éramos os 3 que estavam fazendo a defesa lá. Para explicar, tentar explicar alguma coisa. Mas na saída da Dilma, eu fiz uma última entrevista com ela, e ela, fora da entrevista, ela falou: olha, quando o Lula tirou o Paulo Lacerda, o Márcio Tomás Basso ligou para mim, falou: pelo amor de Deus, fala para o Lula não tirar, porque senão vai desarrumar toda a Polícia Federal. E, de fato, quando sai o Paulo Lacerda, toda a Polícia Federal, quer dizer, a parte dominante aí dos delegados federais passam a articular contra o governo também, né? Em suma, olha, foi um período terrível, terrível. O Nassif tem uma coisa engraçada, né? Porque o Nassif, os artigos dele, que estão todos no livro aí, ou a maioria, né, Nassif?
que ele chama de xadrez, né? Xadrez do impeachment, xadrez aí eu me lembrei que o Moro era chamado aí de enxadrista, né? Que é uma coisa assim que, gente, o Moro não sabe jogar xadrez porque ele é burro. Eu tenho certeza, Nassif, que o Moro é burro. É burro, sim. Não é? Eu não entendo como que jornalistas tão competentes, tão inteligentes, chegaram a escrever livros sobre o Moro, não perceberam que ele era um tapado? Perceberam, né? Mas quem veio com essa do xadrez é aquela Vera, terrível, a Vera Magalhães. Vera Magalhães. Mas o Moro, no máximo, ele joga porrinha, e rouba da porrinha também. Então, o xadrez, eu passei a usar, digamos, o modelo xadrez para mostrar que os fatos sempre tem vários ângulos e vários personagens. Porque você tem hoje aí, na cobertura jornalística, um fato e uma explicação. E não, as coisas são complexas aí, né? Então, quando você tinha esse movimento de Lava Jato, você fala, pô, quando essa jogada que eles estão dando aqui, é porque eles querem tais e tais desdobramentos, né? A intenção foi essa. Agora você vê, quando a gente começou a mostrar, antes de todo mundo, essa questão da geopolítica americana, mostrar que tinha o DHS, tudo que estava interferindo ali. Hoje é ponto confirmado já. Eu fui alvo de 3 críticas de pessoas que eu respeito até. Aí começou a teoria da conspiração. Eu falei, tá, dizer que a CIA conspira é a teoria da conspiração. Né? A CIA é uma... Mas é impressionante, né? Impressionante. Nada era teoria da conspiração, tudo era isso mesmo, né? Quando falavam, eles querem destruir a construção civil porque querem dar poder a Halliburton. Tudo isso se confirmou, né? Tudo confirmou. E eu lembro, em 2014, eu estava ainda na TV Brasil, eu entrevistei o Luiz Felipe Alencastro, que tinha acabado de se aposentar da Sorbonne, né? E eu falei, mas vem cá, nesses grupos, que estava no começo de Lava Jato, nesses grupos que vocês, de cientistas políticos, que vocês discutem, vocês nunca pensaram nesse negócio do uso da anticorrupção como estratégia geopolítica? Eles não tinham ainda percebido esse jogo, sabe? Então a gente começou a apontar. Eu lembro que no final de 2015, ou 2016, um amigo mandou um artigo de um cientista político francês, que saiu num dos jornais franceses, não sei se foi no Le Monde, onde ele dizia o seguinte: a França perdeu uma grande chance de expandir, porque quando veio a crise de 2008 a 2010, os bancos americanos quebraram a perna. Então, a França poderia ter avançado com suas empresas em todas as novas áreas que não estavam conquistadas ainda. E não foram porque os bancos tinham medo de acontecer qualquer coisa e ter interferência norte-americana nos bancos, já que os Estados Unidos controlam o SWIFT, que é o sistema de transação em dólar e tudo, né? Então, você confirmou tudo isso, mas na época era impressionante, era a versão única lá, e gente inteligente até. Tinha os oportunistas e tinham aqueles que acreditavam piamente no que estavam... Isso. Não tem isso é teoria da conspiração, não tem... Putz, até hoje, Nassif, o que eu acho que é um absurdo é que não tem gente para defender as empresas que foram destruídas, como, por exemplo, a Odebrecht. Olha, eu participei de uma coletiva da Dilma lá, junto com a imprensa tradicional. E daí, lá para as tantas, eu falei, vem cá, em qualquer lugar, aí você pune a pessoa física, não a pessoa jurídica. Como é que vai... E daí, um comentarista da Globo, que passou pela Folha lá, falou, não, mas isso nos Estados Unidos é possível, porque são sociedades anônimas. Aqui não é tudo empresa... Porque o que eu tinha falado é o seguinte, multa o acionista e o executivo. Se ele tiver dinheiro, ele paga a multa. Exato. Se não tiver dinheiro, ele vende a empresa e paga a multa. Só que a empresa fica preservada. E daí o que ele fala? Não, mas aqui no Brasil são todas empresas de família. Ô, fulano, empresa de família não pode ser vendida também, rapaz? Ou seja, foi um emburrecimento geral, que acabou criando uma... Esse emburrecimento levou o Supremo de Cambulhado, levou a mídia toda, o oportunismo com o emburrecimento, né? Mas foi uma onda, a gente fala muito em boiada lá, a boiada seguiu para o matadouro da Lava Jato. Olha, uma última pergunta aqui, Nassif, porque, gente, o Nassif tem uma live às 8, tá? Então a gente está aqui contando o tempo. Dallagnol foi cassado, mas o Moro é senador. Você acha que ainda vai vir justiça? Eu não tenho nenhuma dúvida que ele vai preso. Quando você pega o relatório do Conselho Nacional de Justiça, ele só não foi julgado e preso ainda,
por conta de uma pessoa que está tendo uma posição indigna lá, que é o Luiz Roberto Barroso, que na condição de presidente do Conselho Nacional de Justiça não coloca em julgamento. O relatório do Conselho Nacional de Justiça mostra o crime de peculato em todos os seus detalhes. É para pegar dinheiro. Não era meramente uma questão ideológica, era para pegar dinheiro. Eu tenho um capítulo inteiro das jogadas monetárias, financeiras da Lava Jato aí. Então, digamos, quando isso aí for julgado, e está começando. Você vê, agora surgiu essa história aí do baile das cuecas, aí das gravações com desembargadores do TRF4, que você vê, o cara que passou as informações, que era um cara ligado ao Bertoldo, aquele advogado, e o Bertoldo ameaçou bater nele, ele foi para o Chile, e daí conseguiram o Januário Paludo, o famoso Januário Paludo, e o Carlos, aquele biquinho lá, que eu esqueço o nome sempre, e o Sérgio Moro, garantiram proteção a ele se ele entregasse as fitas. Daí o cara entrega as fitas. Os caras recebem as fitas, você tem comprovação de crimes ali, de chantagem, de suborno e tudo. Eles guardam as fitas, não fazem nada, ou seja, fazem chantagem. Então é muita coisa muito grave, muito grave, muito grave, não tem como. Não tem como, a não ser que o Barroso pretenda desmoralizar de vez a República aí, não tem como passar em branco isso aí, sabe? Muito bom. Olha só, gente, a gente está chegando aqui no final da entrevista com o Nassif. Como todos e todas que vêm aqui no programa, ele trouxe uma dica cultural para vocês, que é uma música. Eu achei surpreendente a escolha do Nassif, tá? Olha, pelo que eu conheço dele. Coloca aí na tela aqui, por favor. É demais. Do Projota. Por que você está indicando essa música para a galera? A primeira vez que eu ouvi isso aí, inclusive nesse vídeo de coro, aí eu até hoje, quando eu ligo, eu arrepio. Ele contando o assassinato de um menino de favela e a esperança que a rezadeira salve ele. É de uma força um negócio desse aí que, olha, me encantou. E depois a Áurea, aquela grande cantora, gravou também num estilo mais samba, mais comportado. Mas esse vídeo com a galera inteira repetindo o coro, a rezadeira, é de arrepiar, é de arrepiar. É fantástico, fantástico. Viu? Olha aí, fica a dica para vocês, tá? Coloca de novo a capa do livro do Nassif, por favor, Gui. O livro do Nassif está saindo, olha aí, ó. Luiz Nassif, A Conspiração Lava Jato. Está à venda em todas as livrarias, inclusive nas online, pela Contracorrente, tá? Maravilhoso, conta a história do Brasil dos últimos, desde a Dilma, mais ou menos desde 2010, tem tudo aí, né, Nassif? Aí nós tentamos pegar todos os furos que nós vamos, inclusive o papel do Exército, o papel do Tarcísio de Freitas aí, os negócios que ele faz à frente do DENIT, os negócios militares do Grupo do Haiti, um capítulo muito importante que são todos os indícios aí da participação dos Bolsonaro na morte da Marielle, não como mandante de crime, mas exato. Você questiona, né? Você coloca que é um crime político. Você não acredita que foi o Brazão? De jeito nenhum. O próprio Raul Jungmann, que era ministro de Segurança Pública, falou, não, é gente muito influente. Você acha que o Brazão é influente em Brasília? Pô? Nada. E aí tem um conjunto de indícios que a gente levantou que não tem jeito de tirar os Bolsonaro disso. Não estou dizendo que não dá para afirmar que eles deram ordem ou participaram. Mas o Carlos Bolsonaro estava no condomínio lá quando entrou o carro para buscar o Rony Lessa para matar. E ele mesmo se confessa numa distração dele, e a Globo, que tinha dado a primeira matéria sobre o porteiro lá, volta atrás, não sei por que razões. Então tem um conjunto de elementos, e o grande pacto entre Braga Neto e Bolsonaro surge no acobertamento aí da morte da Marielle. O Braga Neto, que era um interventor no Rio, disse que já tinham apurado a morte da Marielle, depois fica quieto, não fala mais nada, e depois, sob os auspícios aí do general Vilas Boas, ele vira ministro-chefe da Casa Civil do Bolsonaro. É um Brasil criminoso ali que está bem detalhado, viu, Sinara? Muito bom, muito bom. Pessoal, leiam o livro. A gente vai estar lançando no Rio agora, dia 10, na BI, em São Paulo, dia 20, aqui na Martins Fontes, 11 da manhã, e estamos marcando Brasília também aí, daí eu conto com a... me avise. Aviso sim. Nassif, foi um prazerzão conversar com você, viu? Muito obrigada. O prazer foi meu, viu? Um grande abraço para você e dos seus espectadores aí. Até mais. Um monte de gente aqui adorando, tá? Sua entrevista. Grande abraço, então. Tchau.
A pena, ele tinha uma live às 8, gente, então não deu tempo nem de ver aqui os comentários de vocês, tá? Por conta do tempo corrido da entrevista, tá? Olha aqui, o Raimundo Teixeira, Sinara, parabéns pela bela entrevista com esses gigantes do jornalismo. Mônica Souto, também não acredito que seja o Brasão. Marina Borges, amei a entrevista, arrasaram, já printei o livro para comprar, obrigada. Sandra Lodge, franco e verdadeiro, grande Nassif. Miriam Ramos, muito bom, Nassif sabe muito. Maria Angélica Coldbelli, obrigada, Nassif, pela entrevista sensacional. Ana Bueno, entrevista maravilhosa. Berenice Ferreira, ótima entrevista, como sempre acontece no programão.